Olá, cartomante! Vamos dar início agora à nossa segunda aula da sequência, né, das aulas de significado das cartas pela Vera Sibila Italiana, dos 52 significados das 52 cartas, melhor dizendo. Hoje vamos falar da Rainha de Copas, La Matrice, que é o nome italiano, e em português é a amante. O que é bem importante lembrar é que amante não tem um significado pejorativo aqui para essa carta, tá? Não vai significar a outra, e sim vai falar daquela pessoa que ama. Por exemplo, a amante de gatos, a amante de vinhos, a amante da natureza. Então tem esse sentido de alguém que ama. E é importante lembrar aqui na carta da amante e do amante, que é o valete de copas, que no italiano amante pode ser tanto homem quanto mulher. Então, para diferenciar, né, não ficar duas cartas com o mesmo nome, a carta da rainha de copas ficou lá Matrice e o valete de copas ficou o amante, tá? Ficou amante, na verdade. Então, aqui é a carta de número 12, tá? De copas. O número de loteria é 2078. Aqui no caso da Lois Carabel não tem loteria e também não há legendas para essa carta. É uma carta personagem, uma carta significadora que quer dizer que essa carta vai sim representar uma pessoa ali na jogada. Na maioria das vezes vai estar representando a consulente, tá? A pessoa que está fazendo a pergunta. E é uma carta positiva. Então aqui vamos observar, né? A gente vê uma moça sentada ao ar livre, ao fundo tem uma árvore, né? Tem algumas outras árvores ali mais ao fundo também. No chão, aqui perto do pé dela, né, na saia, a gente vê um tecido azul, que eu acredito que é a capa dela, o chale dela, que ela deixou ali. Ela está olhando para uma espécie de joia, né, que parece ser ou um relicário ou também imagino que pode ser um relógio, porque ela está ali olhando, esperando o momento de encontrar com o seu amado, tá? Então você vê que ela também está ali com o cabelo bem arrumado, que ela tem uma fitinha ali no cabelo, a expressão dela é tranquila, né? Parece ter uma certa expectativa, mas não mostra nenhum desequilíbrio. Então a gente vê ali que ela tem um ar apaixonado, um ar sereno, né? Eu sempre, quando eu olho para essa carta, eu fico pensando, né? Quantas e quais memórias passa pela mente dela nesse momento, né? Será que ela tá ali falando, ai, falta 5 minutos para ele chegar, falta 10 minutos? Ou será que ela tá olhando uma foto e falando assim, ai, nossa, esse dia dessa foto, ai, o meu amado, né? Então é uma carta assim que parece que ela tá até suspirando. Então é uma carta positiva, tá? Na jogada, quando essa carta vier representando uma pessoa, vai falar de uma mulher jovem, como eu falei, né, a própria consulente, na maioria das vezes vai ser uma mulher solteira, é uma mulher confiável, e pode ser também uma amiga do consulente, da consulente, uma irmã, uma namorada, e em alguns casos essa carta sim, tá, pode representar uma gestante, não é um dos significados principais, não é essa carta que costuma vir para representar uma gestante, mas em algumas situações já veio, tá? Então se repetiu esse significado. Então é algo que é um significado que é importante ter em mente, certo? Então são essas características, tá? Quando representar uma pessoa. Na vida amorosa, essa carta ela pode representar a postura da pessoa em relação à vida amorosa. As cartas significadoras normalmente vai precisar é, de mais cartas para complementar, para ter um adjetivo, né? Vamos falar mais disso nas aulas de interpretação. Então, na vida amorosa, pode representar a consulente em relação à vida amorosa, ou então a namorada em relação ao relacionamento, tá? A postura dela no relacionamento. Então, de repente, no trabalho também vai falar, né, da consulente aguardando algo. Como eu falei, as cartas ao redor elas vão dar mais detalhes. Então, por exemplo, na vida amorosa, vem a carta da amante, né, junto com suspiros, pode ser ela ali numa postura de muita ansiedade, ou ela esperando a volta de alguém, ou ela às vezes não tem muita noção da vida amorosa dela, né, tá muito presa às expectativas, né, a um ideal de relacionamento, ou
A carta do amor, por exemplo, pode falar que ela tá ali muito apaixonada, muito empolgada com a vida amorosa dela, ou com o trabalho também, tá? Vamos supor que no trabalho sai a grande consolação, que fala das ambições, dos sonhos da pessoa, né? Então pode ser a consulente naquela postura ali, aguardando uma promoção, desejando uma promoção, subir na carreira, tá? E, de modo geral, essa carta pode falar de recordações e de situações em desenvolvimento, porque ela está ali esperando o amado dela, né? Você vê que ela está numa postura de espera, então pode falar que é algo que está se desenvolvendo. No espiritual não tem um significado específico para essa carta, e na saúde, como ela é a única rainha, né, a única personagem que usa esse acessório, né, na cabeça, então pode falar do couro cabeludo, ou então do cabelo também, tá? Da pele ou dos pelos. É um dos significados que já costumaram vir nas jogadas, tá? E aqui eu coloquei 3 cartas para a gente treinar um pouco, né, as combinações livres que sempre acontecem no final da aula. Então a gente já tem uma carta aí que já estudamos, que é a carta do Lorde, a amante que acabamos de estudar, e a carta da reunião, que também já está ficando familiar, né? Já vimos na aula do Lorde ali a carta da reunião. Então, o que a gente pode ver aí? Uma mulher que está apaixonada, junto com um cara que também está apaixonado, se encontrando, né? Esse significado é muito simples. Você vê a sequência das cartas e já falaria isso. Mas, por exemplo, se a consulente é solteira e ela quer saber dos próximos 6 meses da vida amorosa dela, e vem essas cartas, né? Ela fala, eu não tô ficando com ninguém, não tô conversando com ninguém, e quero saber como que vai ficar minha vida amorosa. Vem essas 3 cartas, então você já vai poder falar para a consulente, olha, tem um homem aí na sua vida nesses próximos 6 meses. É um homem que pode querer compromisso, chegar numa postura mais madura, não é um cara assim que vai querer ficar brincando com você, né? É um cara sério, pode ser um cara ali até romântico, cavalheiro, e você vai estar saindo ali, ou ele te chama para sair, né? Vocês vão estar se encontrando, vão se envolver, tá? Então mostra o envolvimento com o homem ali com as características do Lorde. Daí depois vocês podem até tirar mais cartas para ver detalhes dessa situação e a gente vai aprender os métodos como fazer isso, tá? Fiquem tranquilas. Então a aula da amante fica por aqui. Você vê que é uma carta simples, né? As cartas significadoras costumam ser um pouco mais simples e observa, né, a carta, tenta combinar ela e o Lorde ali no trabalho, o que seria, ela no amor, o que seria, no espiritual, ou até para previsões livres, sem perguntas específicas ou sem áreas específicas, o que essas 2 cartas te transmite, né? Quais são as possíveis interpretações. Então escreve, pratica, tá? E não se afobe, não queira atropelar as sequências, assista aula a aula, que no final do curso você vai estar interpretando, vai estar ali fazendo previsões incríveis, certo? Mas passo a passo, entenda bem a carta, né? Para a gente ter o que eu estou falando aqui nas aulas da fluência, na cartomancia, na adivinhação, certo? Então, nos vemos na próxima aula, que é o Valete de Copas, a carta do amante. Até lá!